Eu passo em qualquer concurso que eu quiser. Se eu quiser me tornar médico hoje, eu posso fazer uma faculdade de medicina e me tornar médico. Se eu quiser ser juiz, eu posso, daqui a 8 anos, né? Precisa dos 5 de direito, mais os 3 de exercício da atividade. Eu com certeza não teria nenhum problema em viver essa jornada e alcançar esse objetivo. E eu penso assim, por que que você pensa diferente sobre a sua capacidade de atingir esses objetivos? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta. Para quem não me conhece ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFR-RJ. Vamos lá, por que que eu vejo o mundo diferente de você no que diz respeito aos concursos públicos e a todo o resto? Isso acontece porque eu enxergo o mundo não apenas baseado no que o mundo é, né? Eu não vejo as coisas porque elas são assim. Eu vejo o mundo também baseado no que eu sou. Então eu enxergo as coisas também através de um ponto de vista que é só meu. Eu enxergo o mundo baseado nas minhas perspectivas, nas minhas experiências, e todo mundo é assim. Então, se eu já passei em concurso em primeiro lugar, se eu já estudei lá na época para o fiscal de tributos, eu estava fazendo meu TCC ao mesmo tempo, em 1 mês e meio com o canal do YouTube, trabalho, eu consegui dar conta de fazer 80 pontos naquela prova e, pô, isso é absurdo para a área fiscal no período que eu estudei ali, né, no prazo que eu tive para bater aquele edital. Eu passei por experiências que me levam a crer que eu seria capaz, me dedicando pelo tempo que fosse suficiente ali, de passar em qualquer concurso, de trocar de profissão, de, sei lá, de virar programador e ir para o exterior trabalhar. Eu poderia fazer qualquer coisa. E eu tenho essa impressão porque eu vivi coisas que me mostram isso, né? Isso é a verdade para mim. E aí é que tá uma parada extremamente importante. Essa frase é do William Douglas, se eu não me engano. Para quem é antigaço aí dos concursos vai lembrar desse cara. A frase é a seguinte: se você acredita que você é capaz de ser aprovado num concurso, ou se você acredita que você não é capaz, em ambos os casos você está certo. Ou seja, acreditar na aprovação é requisito básico para ser aprovado num concurso. Se você tem dúvida da sua capacidade, você provavelmente não vai alcançar o mesmo desempenho estudando de uma pessoa ou de uma versão sua que tivesse certeza, que tivesse convicção do que está fazendo e das suas capacidades. Então é muito importante esse vídeo, eu acredito, para a pessoa que tem dúvida ainda, para a pessoa que não sabe se pode chegar lá. Eu tenho certeza que você só pensa assim porque você ainda não fez uma prova e passou ali numa classificação razoavelmente boa, por mais que não tenha sido suficiente para ser convocado, mas que, pô, já te deu aquele feedback de, olha, você está no caminho certo, você ainda não chegou lá, mas você subiu aqui. E olha que interessante, em 2012, pouco antes de eu passar no concurso, eu estava desistindo de prestar concurso e fazendo meu currículo de eletricista, que para quem não sabe, foi a minha primeira profissão, para tentar o mercado, porque eu simplesmente não acreditava que era possível passar. Já estava achando que era carta marcada, tinha muito concurso na época, né, que eram os que eu conhecia ali perto da minha cidade, que estava sendo anulado, era um ano de eleição, então concurso para Câmara, fraude, isso, aquilo. Eu falei, cara, isso aí é, né, aquele senso comum ali que as pessoas acreditam que é tudo fraude, é marmelada, não tem como você, tipo, se dedicar a estudar por um tempo e passar no concurso. Eu tava com aquele pensamento na época, eu tava acreditando naquilo dali. Por sorte, no mesmo período veio a notícia da minha aprovação, que eu não tava nem acompanhando mais, porque justamente o concurso que eu fiz também, né, que foi o primeiro no qual eu fui aprovado, ele tinha sido suspenso. Eu não sei ao certo qual foi o problema que teve na época, acho que foi alguma coisa referente à cota. Enfim, o concurso foi suspenso, né, pela justiça, depois ele foi retomado, e na retomada do concurso foi publicado o resultado, e eu passei em primeiro lugar, cara, e eu não conhecia ninguém de lá. Isso me levou a crer que, nossa, é possível ser aprovado em concurso. Você imagina, cara, sua primeira aprovação, que você foi convocado e foi trabalhar num lugar, você passou em primeiro lugar. Primeiro, importante falar, eu tinha certeza que eu não era mais inteligente do que as pessoas que estavam em volta de mim, dos meus amigos, né? Eu tinha certeza, eu sabia porque eu vivia com eles, eu via o que a gente conversava, eu observava as capacidades de cada um em escola, em outras coisas, né, da vida, e eu, cara, impossível de eu ser muito diferente deles. Mas eu passei em primeiro lugar naquele concurso. Por que que isso aconteceu? E ali eu percebi o seguinte, cara, eu reprovei em, sei lá,
8, 10 concursos antes de passar nesse primeiro, né? Ou reprovei, ou tipo, o concurso foi fraudado, né? Teve concurso na época, acho que da Câmara de Nova Iguaçu que foi anulado, da de Mesquita também. Enfim, eu tive vários fracassos ali na sequência, né? Mas eu continuei fazendo. E o que as pessoas que eu conhecia, que prestavam concursos também, mas que não tinham entrado ainda, tinham em comum? Elas tentavam 1, 2, desistiam. Ou 3 no máximo, 4, desistiam. O que eu fiz de diferente? Eu continuei fazendo. E eu não parei até passar. Eu quase desisti no final, né? Mas muito provavelmente eu ia desistir e depois eu ia voltar a estudar para concurso. Porque apesar de não ter, tipo, sei lá, auditores na minha família, né? A gente era de classe ali, sei lá, média baixa. Minha avó era professora aposentada, minha mãe era técnico de enfermagem, servidora pública, né? Então essa ideia de fazer concurso tava ali bem martelando na minha cabeça, né? Dos familiares todos. Tinha ali um tio que era militar, enfim. Então eu ia acabar fazendo concurso de qualquer forma, já tinha ali um histórico de tentativas. Mas naquele momento ali, cara, eu tava desistindo, eu não acreditava mais que era possível. E hoje eu penso naquilo, cara, que besteira, né? Que você estava imaginando ali que você não era capaz de passar numa prova. Hoje, muito pelo contrário, é mais provável de eu subestimar um prazo para prestar um concurso, sei lá, Receita Federal que tá na boca aí para sair. Sei lá, para analista tributário aqui, 2, 3, 4 meses, eu acho que dá de eu chegar a fazer esse concurso e por acreditar tanto, talvez até passar, é muito mais fácil de acontecer isso do que eu deixar de me candidatar a alguma vaga porque eu não acredito que eu sou capaz. Isso para mim não existe mais. A realidade, as experiências, a perspectiva, né? Ela acabou me mostrando que sim, eu sou capaz. E os resultados falam muito alto, cara. Aí é que tá. Muita gente atribui o resultado somente à aprovação. E aqui tá uma parada que vai virar o jogo para você. Se você ainda não aprovou, né, ou se você tem medo de fazer prova, tem gente que não faz prova para não reprovar, porque não quer se frustrar com essa notícia da reprovação. Primeiro, vai fazer concurso. Segundo, aprenda a reconhecer micro-resultados. O que é um micro-resultado? É uma evolução do percentual de acerto. É conseguir estudar essa semana 3 horas e na semana anterior tu tinha conseguido 2,5. Então, 30 minutos a mais, isso é relevante, isso é importante, isso é um resultado. E muita gente não enxerga, porque isso ainda está bem antes da aprovação, né? Essas coisas começam a acontecer ali no começo da jornada. E você, para sustentar ao longo do tempo essa caminhada, né, de concurseiro e tendo resultado atrás de resultado, você tem que enxergar os pequenos méritos e tem que valorizar isso. Só isso vai te manter estudando por tempo suficiente para acumular bagagem suficiente para um dia olhar para qualquer concurso e falar: tá aí, se eu quisesse passar nessa prova, eu estudava aí 1 ano, 2 e eu passava. E isso, cara, não tem preço.